Fala galera, professor Gustavo Mendes na área para mais um encontro e esse nosso encontro marca mais uma vez a nossa sequência do que são as crises financeiras por esses 8 séculos de história econômica. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a crise das tulipas. E para quem não sabe, tulipa é uma flor, né, originária da Ásia e que foi introduzida no século XVI. O cultivo dessa flor ganhou uma enorme força em algumas regiões da Europa, principalmente na Holanda. A Holanda, nessa época, se destaca por ser um país calvinista. E o que é esse calvinismo, né? Calvinismo é uma doutrina religiosa que surgiu na Suíça logo após a Reforma Protestante, lá em 1517, se eu não estiver enganado, isso mesmo, 1517. E o seu fundador, né, chamado João Calvino, ele acreditava na predestinação, na valorização dos bons costumes e na defesa de acumulação de capitais. Então, essa religião ela tinha um posicionamento favorável ao trabalho e à riqueza. Então, naturalmente, muitos burgueses europeus acabaram aderindo ao calvinismo. E na Holanda, não diferente disso, o capitalismo já tinha grande força como um sistema econômico. O desejo de enriquecimento, ele era comum em qualquer ser humano, né? Se exacerbou na mentalidade dos holandeses, claro, graças à igreja calvinista isso se fortaleceu. E o que acontecia? As tulipas, elas eram muito procuradas na Holanda devido à sua beleza. Se vocês não conhecem as tulipas, recomendo que pesquise, porque realmente são flores lindas. E a sua procura superou em muito a oferta desta flor. E, consequentemente, se tem mais gente querendo do que existe disponível, acabou se aumentando o preço dessa flor. Com o aumento do preço, vários empresários passaram a atuar no negócio de tulipas. A flor, principalmente aquelas de cores mais exóticas e que naturalmente eram consideradas raras, passaram a ser mais cobiçadas, pois acabou que se tornou um símbolo de luxo para esses que tinham interesse na flor. Então estabeleceu uma competição entre aqueles que tinham a flor, né? Então, imagina nos dias de hoje que é o melhor relógio, a melhor roupa, o melhor veículo. Nessa época, quanto mais exótica ou bela a flor fosse, mais status social o seu portador possuía. E essa competição social se adequava bem a essa mentalidade calvinista da época, né? Quanto mais sucesso uma pessoa tivesse, segundo a teologia calvinista, mais próximo de Deus ele estaria. E essa mentalidade é o que basicamente é legal nós entendermos que basicamente foi ela que moldou esse espírito capitalista que reina no mundo de hoje, tá bom? Que justifica, inclusive, essas buscas por lucros tal e tudo afim, né? O porquê de existir uma empresa, enfim. Ah, é bacana nós entendermos que o ser humano ele sempre desejou ter lucro, mas de forma racionalizada. Como é dentro do capitalismo, né, dentro de perspectivas e tudo, é novo e difere das constantes buscas por riqueza que o ser humano sempre teve, tá? E por volta de 1635, o preço das tulipas acabou disparando. A competição pelas espécies mais bonitas gerou uma especulação. As suas sementes também valiam muito e acabou que muitos passaram a vender tulipas antes mesmo delas existirem, com sementes em mãos. Normalmente das plantas mais bonitas, né, as sementes teoricamente das flores mais bonitas, acabou que muitos empreendedores passaram a vender essas promessas. Tulipas que ainda nem existiam eram vendidas de antemão, bem como seus bulbos, né? Os bulbos são aquelas plantas bem novinhas que está florescendo ainda, que não deu a flor de fato, e acabava que
havia essa especulação, né? Se você ainda não entende esse termo especulação, eu achar o quanto que vai ser no futuro, ou o que será no futuro, seria a mesma coisa aqui que eu estou gravando esse encontro no mês de novembro de 22, eu vou especular, por exemplo, que, sei lá, o Brasil vai estar na final da Copa do Mundo e vai vencer por 2-0. Estou especulando, eu não sei de fato o que vai ser. Agora, um ponto bacana que nós temos aqui para mencionar nesse encontro é que esse conceito que existe no mundo todo de bolsa de valores começou a surgir lá, inclusive, tá? Então, a bolsa de valores da Holanda começou a ter recordes de crescimento, pois as empresas que estavam ligadas à venda, à revenda de tulipas, acabava que tinha grandes lucros por causa dessa especulação. Então, muitos investidores passaram a deter parte dessas empresas, né? Então, é muito bacana, porque foi na Holanda que esse conceito de bolsa de valores foi inventada, lá em 1602. Eram normalmente ali casas onde investidores poderiam comprar partes de determinadas empresas. Mais tarde, essas partes seriam chamadas de ações, ou até mesmo dentro da bolsa de valores era possível financiar expedições comerciais ou militares visando lucro sobre os dividendos dos negócios ou conquistas. Então, assim, para o exemplo da época, nós temos a Companhia das Índias Orientais, que foi a responsável pelo avanço colonial holandês, inclusive no Brasil. E basicamente a Companhia das Índias Orientais obtinha investidores na bolsa. Então, assim, o investidor financiou em 20% a expedição para o Brasil. Quando a Companhia das Índias Orientais voltasse, tudo que foi lucro, riqueza, conquista, 20% era deste investidor que investiu 20%. Mas assim, temos que entender que se a expedição falisse, da mesma forma, falhasse, melhor dizendo, como é nos investimentos, o prejuízo também era do investidor. Então é bacana nós mencionarmos isso, porque o avanço colonial holandês, ao contrário do avanço espanhol, do avanço português, o avanço colonial tinha normalmente pouco financiamento estatal. Então é nestas casas onde a Companhia das Índias Orientais ou até mesmo outras empresas podiam achar investidores, foi que as empresas que estavam envolvidas naquele negócio das tulipas conseguiram mais capital para fazer a máquina girar. Só que brevemente os investidores de outros países também passaram a atuar na Bolsa de Valores da Holanda, que tinham, mais uma vez, o objetivo de grandes lucros, é o que estava acontecendo naquela época da Holanda. Embora muitos desses lucros fossem apenas promessas. Em 1637, muitos investidores acabaram que começou a suspeitar desse negócio de tulipas e que achou que não ia durar muito, sabe? E aí o grande cultivo da flor também fez com que seus preços baixassem. Antes era pouco cultivado, conforme a demanda foi crescendo, mais pessoas foram plantando, foram cultivando e acabou que a oferta aumentou também em comparação à demanda e naturalmente faz o preço abaixar. E aí essa variação de beleza das tulipas era limitada, uma vez que tem muitas à disposição. E as novas flores que antes surgiam com pouca frequência e dava valor, não nasciam mais, porque já tinha de tudo. É legal entender que naquela época não existia o que existe hoje de engenharia genética e tal. Então, as variedades genéticas basicamente vai depender da natureza. Resultado, como todo mundo tinha umas flores iguais ou flores daquele tipo A ou tipo B, o seu valor ligado a status ele foi reduzindo pouco a pouco. O valor de mercado das empresas que estavam vinculadas ao mercado de tulipas e que negociavam na bolsa, os valores caíram de forma brusca em toda a Holanda, que acabou que, para aquele momento, gerou falências, desemprego e uma recessão de forma geral para aqueles que eram investidores e que tinham colocado seu dinheiro nessas empresas.
A crise das tulipas, é legal também para nós concluirmos esse nosso encontro, é considerada a primeira grande crise do capitalismo, como eu já disse. Acabou que os primórdios do capitalismo surgiu ali com a igreja calvinista, o conceito de bolsa de valores. Então a crise das tulipas foi conhecida como a primeira grande crise do capitalismo. Essa foi a nossa crise das tulipas. Beleza? Professor Gustavo Mendes vai se despedindo nesse nosso encontro e eu te aguardo ansiosamente pelo nosso próximo encontro. Um forte abraço.